Fala, gente! Estamos de volta em mais um episódio do DelasCast. É um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Sou Júlia Benatti. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Não sei se vocês já assistiram o último episódio. Gente, está top demais. Se ainda não assistiram, assista. Tá bom demais o último episódio. Bom demais ter vocês aqui conosco, tá? Antes de iniciarmos mais um episódio, estou com um convidado aqui sensacional. Estou ansiosa para apresentar ele para vocês. Só que antes disso eu vou chamar o nosso parceiro, Cabelo de Fogo, para anunciar as nossas parcerias, tá bom? Vem cá, Cabelo de Fogo! E aí, Julinha? Ó, Cabelo de Fogo, agora é oficial! Cabelo de Fogo anunciando os nossos parceiros. E começa assim, ó. A caneca da Aninha, gente. A melhor caneca do Brasil, personalizada. Rodou. Hamburgueria Monstre. A melhor hamburgueria artesanal do Brasil, gente. Pediu, chegou. Não tem outra. Hamburgueria Monstre. Gente, a Dani Unhas também faz parte das nossas parcerias, entendeu? Olha o dedinho aí da Júlia Bernardi. Tá lindo, foi por causa da Dani Unhas. Danis. Gente, eu não tenho tatuagem não, mas a Júlia tem várias tatuagens lindas. Sabe quem fez? LC Tatu. O melhor estúdio de tatuagem do Brasil. Rodou, saiu. Aí, Julinha, meu cabelo tá meio assim, ó, bonitão, porque eu fiz lá no estúdio Consuelo, o melhor estúdio do Brasil. Por isso que você tá assim linda, né, Julinha? O melhor estúdio, chega lá, feia, mas sai linda. Beijo, linda. Gente, deu fome. Ah, não acredito. Se você não sabe, eu vou falar agora. Angel Confeitaria, gente, o melhor lanche do Brasil. Vou te dizer, doce, salgado, torta. Gente, tem umas tortas que eu adoro. Angel Confeitaria, o melhor do Brasil. Tchau. Obrigada, Cabelo de Fogo. Tamo junto. Gente, convidado de hoje, ele que é pastor, que é pai, que é pregador, é dono de alguns projetos incríveis, quais ele vai contar hoje um pouquinho pra gente. É um prazer te receber aqui, pastor Wagner Batista. Gente, boa tarde, estou muito feliz, estou muito grato em Deus por fazer parte e hoje estar aqui junto, minha amiga, é esse projeto lindo que é o podcast delas. Segue nessa página e eu tenho certeza que vai ser muita coisa boa, pode seguir, porque vem coisa por aí. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Saudade de você, né? Muita Ainda bem que a tempo. vida nos reaproximou agora recentemente. Eu consegui uma vaguinha na sua agenda para te trazer aqui no DelasCast. Porque foi uma intimação, tá, gente? É verdade, ele foi intimado. Não, você tem agenda muito cheia, é difícil conseguir encontrar você. Você é pastor, você é pregador, você tem os projetos que eu quero que você conte pra gente aqui hoje. Você não para, né? Tua vida é uma correria. De segunda a segunda. Graças a Deus, nessa correria toda que nós temos, né, no dia a dia, eu estava prestando atenção ontem das coisas que nós estávamos fazendo dentro da igreja. Falei, caramba, não para um minuto, uma hora ali, uma hora aqui, outra hora lá. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado fôlego, força e muita gratidão em Deus, porque sem saúde a gente não chega em lugar nenhum, né? Muita saúde. É verdade. Amigo, aqui nós iniciamos o programa, é amigo, gente. Você é amigo, né? Sim. Não vou formalidade, não. Nada. O povo já está acostumado, a gente Palhaçada fica à de vontade formalidade. aqui, né? Dei a vontade. Nós temos uma dinâmica que se chama É Sobre Isso, Sim. onde eu vou colocar os números de 1 a 5 ali na TV, e aí você escolhe, você fica à vontade para escolher os números, e aí nós iniciamos através do tema que você escolher. Então é sobre Vamos iniciar isso. Vamos. E é sobre isso. De 1 a 5, fica à vontade. Então é sobre É sobre? número 2. Número 2. E eu não faço ideia do que seja realmente. O número 2. Ministério. É bom que começamos de forma tranquila, não começamos de forma apocalíptica, né?
como eu disse pra galera, você é pastor, né? Sim. Já há muitos anos, você tem um ministério muito sólido. Conta um pouco pra gente sobre você ser pastor de igreja, o ministério itinerante também. E você tem uma história no Evangelho, né, pastor Wagner? Sim. A minha história, na verdade, no Evangelho começou aos 16 anos, né? Aos 16 anos de idade eu aceitei Jesus. Não tive muito tempo para farra e muitas coisas mais. E aos 16 anos eu aceitei Jesus e, na verdade, fiquei dentro de um ministério há 15 anos, dentro da mesma congregação. Após isso, eu abri meu próprio ministério, né, que realmente foi com muito sacrifício. É você aceitar o chamado de Deus, eu acho que é uma coisa muito particular, porque como Elias, a gente fala muito sobre Elias, eu gosto muito de uma história que bate muito com a minha história. A Bíblia diz que Elias é o tisbita que está dentro de um vilarejo e Deus quer mostrar ele para Israel. O que ele vive é muito pequeno, né? O vilarejo é pequeno, a situação que ele vive é pequena, tanto é que Elias não carrega consigo a sua família. E eu comecei meu ministério assim. Então, assim Deus fez, desenvolveu o chamado. Então, aos 16 anos aceitei Jesus e praticamente aos 23 para 26 anos comecei o ministério. Tenho 8 anos com a minha congregação lá em Saracuru, no Duque de Caxias, no qual vamos fazer agora o 8º ano, dia 3 de agosto já. E eu fico muito feliz, muito grato a Deus, porque as coisas aconteceram na minha vida, não foi porque eu provoquei, nem porque eu quis, muito pelo contrário, o próprio céu, o próprio Deus vai nos colocando nessa situação de busca, de poder, de graça, de misericórdia, de bondade, porque na verdade nunca foi nosso, é sempre sobre Ele. Verdade. Né? Então o ministério, quando a gente fala meu ministério, na verdade acho que não tem essa excelência de ter, essa excelência é dele. O que a gente fala é por Ele, o que a gente prega é por Ele, o que a gente diz é por Ele. Então, na verdade, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. É verdade. Em algum momento nessa trajetória você já pensou em parar? Porque Várias assim, vezes. a vida do pastor é mais complicada, assim. Eu não me imagino de frente de uma igreja, porque a responsabilidade é muito grande, né? Muito. São pessoas gratas, pessoas ingratas. Você já deve ter vivido muita coisa nesses 8 anos. Então, nesses 8 anos, praticamente, eu vivi, posso dizer, Júlia, sem medo, eu acho que eu vivi mais de 50 anos. Pelas experiências que foi me dada, né? Se eu falar para você que foi só flores, não foi. Se eu falar para você que só foi amargura, também não foi. Foi coisas boas e ruins. Mas aprendi com todas elas. Eu aprendi uma lição na vida. Qual é a lição que a vida me trouxe? A vida me trouxe a seguinte lição: seja grata a tudo. Até quem te faz o mal, seja grato. Porque minha avó sempre me ensinou uma lição. A lição que minha avó ensinou foi essa: tudo que você planta, tu colhe. Se você realmente entregar o bem, você recebe o bem. Então, na verdade, a vida é uma vida assim, de trocas, de encontros, desencontros, né? Hoje está comigo, amanhã não está, mas você continua sendo quem você é. Eu tenho uma frase comigo, por esses dias eu estava pensando muito sobre essa frase. As pessoas falam muito sobre isso, pregam muito sobre isso, né? Se a pessoa tem uma decisão tomada, ou que seja na sua vida pessoal, profissional, espiritual, do que âmbito seja, não interfere isso na minha vida, eu vou continuar caminhando, vou continuar buscando. Porque o problema hoje da nossa sociedade, dentro do clima que nós vivemos, dentro da situação que nós vivemos, dentro desse balão que nós vivemos, o que a pessoa escolhe como opção de vida quer mostrar para a sociedade que interfere no meu futuro. Não interfere, porque isso não vai fazer quem eu sou e não vai mudar quem eu sou. Porque quem eu sou, eu vou continuar sendo. Ah, mas você não é obrigado a aceitar determinadas coisas. Não sou obrigado a aceitar. Eu também não sou obrigado a pregar determinadas coisas. Então, dentro dessa lição de vida que eu tive durante esses 8 anos de ministério, que na verdade a igreja foi fundada, eu aprendi muito isso sobre o perdão. E você vê o que interfere no seu futuro, o que não interfere no seu futuro, o que não interfere na sua vida, o que não interfere dentro do seu propósito.
Então você não pode levar cargas tão pesadas para que te machuque. Porque nós vemos hoje muito isso do pastor, alguns líderes que, além de, assim, eu digo que o pastor ele é a autoridade maior da igreja, certo? É o anjo da igreja, só que a vida das pessoas, as falhas das pessoas, muitas das vezes abalam o ministério, abalam a estrutura do pastor, e é normal que as feridas da ovelha sejam suas feridas também, só que é bacana a tua visão de que, tipo, se o que fulano fez, a vida que ele quiser seguir, não afetar a minha vida, o meu ministério, o meu caráter, você deixa a pessoa seguir. Sim, sim. E até mesmo porque, Julinha, eu digo para você uma coisa. A pessoa que me conhece sabe como eu sou intenso, eu sou muito intenso nas coisas, eu me entrego muito, eu sou muito a mais amigo. Se tiver de me entregar, se tiver de fazer, eu vou fazer, não importa, não vou medir as consequências futuras, mas eu fiz. Eu vou esperar alguma coisa de troca? Não, porque eu aprendi muito na lei da semeadura, o que você planta. Então hoje, meu ministério, graças a Deus, com esses 8 anos, eu tenho meus filhos, 3 filhos que realmente não são evangélicos, meus filhos, uma que vai estar aqui, você vai ver, hoje não busca dentro de uma igreja, vai aos cultos, não obrigo meus filhos a serem crentes, eu mostro o caminho para eles. É isso que a Bíblia me ensina, mostrar o caminho. Então eu mostro o que é certo, o que é errado, mas eu não interfiro nas escolhas. Você ensina, eles seguem se quiser seguir, né? Isso é muito importante, porque quem me colocou dentro da igreja não me obrigou a estar lá. Então eu passo isso para eles, o caminho bom, né? Meu filho hoje, mais velho, que é o Daniel, ele, na verdade, quer lançar música trap, né? Essa que tô falando. Eu gosto, hein? Então, ele quer lançar e está lançando várias músicas. Não tem nada a ver com o mundo gospel, que eu, na verdade, como pai, como pastor, mas isso não interfere na minha vida, porque é uma escolha do meu filho. E lá na frente, eu sei que meu filho vão entender. Lá na frente, se o que Deus que eu prego e falo e creio, que modifica, que faz planos, tem planos para ele, porque eles foram gerados no altar. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso, sou muito firme em relação a isso. As pancadas da vida que eu tive me amadureceu muito. Hoje eu tenho 8 anos também de separado dentro do ministério. Para isso é um escândalo para muitos. Pastor separado que não tem. Foi difícil quando logo que você se separou, você deve ter sofrido bastante retaliação, né? Na verdade, eu passei 6 meses pensando o que eu deveria fazer. E a única palavra que eu ouvi é essa: continua, não para. Então eu decidi não parar. Eu decidi olhar a vida de Cristo. Eu decidi ver Jesus. Independente do que iriam falar, do que iriam comentar, do que iriam dizer ao meu respeito, porque isso não interferia nos meus projetos, não interferia em quem eu sou, em quem fui gerado. Um camarada que foi gerado em Duque de Caxias, com uma mãe que não tinha muito recurso, um pai que não tinha muito recursos, mas me ensinou que era bom, me ensinou que é ser pai, me ensinou que independente de qualquer coisa eu poderia conquistar, não poderia ter medo. Então, eu criei meus 5 irmãos, isso eu levo com muita gratidão. Hoje, meus 5 irmãos me chamam de pai, bacana, porque eu criei eles, né? A fase difíceis da vida que aconteceu, minha mãe separou e eu tive que cuidar dos meus irmãos. Então, isso, na verdade, desde a minha infância, me fez crescer muito. Hoje eu sou um cara totalmente voltado para as coisas que eu acredito. Bacana. E eu gostei da tua forma de expor de forma tranquila, que você não obriga os teus filhos a irem para a igreja, a estarem no altar, porque é sobre respeitar o tempo das pessoas, sim, né? Não adianta nada o cara lá meter a bronca, a religião de querer forçar a família para a igreja, forçar, sim, e depois a pessoa na primeira oportunidade se desviar e sim, querer viver sim, tudo. É sobre respeitar o tempo das pessoas. Sim, e eu sou engraçado. Meu filho com 7 anos de idade, ou 6 para 7, ele teve uma tia que veio a falecer numa Covid, ela levava muito ele nessa igreja, e um dos pastores falou assim para o meu filho e para ela, que queria batizar meu filho com 7 anos de idade.
Isso, na época eu era casado, não concordei. Eu falei, não, meu filho de 7 anos não pode ser batizado, e muito menos porque o pastor, segundo ele, Deus tinha dado uma revelação, que meu filho deveria ser pastor. Eu não aceitei. Eu falei, meu filho vai ser criança. Meu filho vai desenvolver ser criança. Ele vai aprender com a vida. Porque hoje, meu filho quando completou 14 anos, ele fez uma pergunta, pai, e aí, eu posso me batizar? Eu falei, sim, quando você quiser decidir, seguir o caminho, não porque eu estou impondo, não porque eu quero que você siga. E hoje eu penso, imagina se meu filho se batizasse naquela época, ser o tal pastor, eu utilizasse daquela forma que meu filho fazia, ele me imitava, né, a forma de pregar, e isso o povo chamava muita atenção, de rodar, de sentir aquela presença, aquela coisa gostosa. Então, na verdade, eu entendi o que é uma imitação, o que é ser criança, claro, do que é ser uma chamada. Tem que saber diferenciar isso. Eu tenho muito medo disso. Uma criança, missionária, um missionário, um evangelista. Não, deixa a criança ser criança. Eu falo muito isso, cara, e é bom que a galera tá ouvindo isso vindo de um pastor que tem uma história no evangelho. Você tem 8 anos só do teu ministério, mas sim, você já era pregador. 23 anos de evangelho. 23 anos de evangelho. Eu acho bacana a galera ouvir isso vindo de um pastor, porque hoje em dia o que mais vê são crianças de 6, 7, 8, 9 anos que colocam... Eu não tô dizendo que criança não pode falar de Jesus, sim, não pode cantar no grupo das crianças. Não é isso que eu tô falando. Sim. Eu só tô dizendo que hoje líderes pais colocam carga nos filhos, sim, responsabilidade nos filhos. Uma criança que às vezes não tem liberdade para ir numa festa junina da escola, para brincar de bola com as crianças. Por quê? Porque ao invés de estar brincando de bola, soltando pipa, tá aprendendo a pregar, sabe? Sim, eu acho que a própria Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas, e os líderes não estão mais respeitando esse tempo. Isso mesmo. E ministerialmente falando, pastor, fora essa questão de carga que muitos pais colocam sobre os filhos, para serem pregadores, para serem crentes, assim, não permitem a criança ser criança, líderes erram também, às vezes em questão de novos convertidos, entrou no ministério e já consagram logo, e em 3 meses as pessoas estão se tornando pastores. Isso aí, que antigamente tinha muito isso, Júlia, a preparação. Hoje não está existindo esse tipo de preparação. Por quê? Todo mundo hoje pode ser um pastor. Todo mundo hoje pode ser uma missionária, pode ser um evangelista, pode ser um diácono. Mas como foi a estrutura? A estrutura de uma casa, por exemplo, um prédio para ser construído, suporta o peso? É como aconteceu na história de Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo não vai herdar a terra. Moisés se sentiu numa situação muito caótica da vida dele, ao ponto de ele dizer, Deus, o que dirá as nações se o Senhor matar esse povo? O que dirá o povo? Moisés se importou com o que as nações diriam. Aí então Deus, já que você não quer que eu mate, tire esse povo, então vamos fazer o seguinte, eu vou seguir o que você me pediu. Desde aquele dia em diante, daquele texto em diante, Deus nunca mais falou que era meu povo. Deus se referia a Moisés sendo o povo de Moisés. Então tem cargas que nós levamos que nunca vai chegar. Tem coisa que nós levamos que nunca vai chegar ao destino, porque são brigas que nós tomamos para nós. Na verdade, Deus, já quis tirar do nosso caminho. Então, esse peso, meu filho tem que ser, não. Porque filho de peixinho não existe isso. Não há essa legalidade. Então, peraí. Se filho de peixinho os irmãos de Jesus foram o quê? Maria foi o quê? Foi mãe. Ela teve que ser mãe. Nada mais do que isso. As pessoas verbalizam, falam de uma forma que tem que ser, é obrigado ser. Não, gente. Cada um existe seu chamado, seu tempo, porque realmente, como está em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. É isso. Tem que estar sobre essa atmosfera. Não existe. Mas Deus levantou Davi. Sim, eu acredito, sim, como está escrito, levantou Davi. Mas com quanto tempo Davi começou a reinar? Qual a idade? O fato de ter a chamada, o fato de ter o azeite, o fato de estar, não significa o fato de reinar.
Tem que esperar. Tudo tem o seu tempo. Então, hoje estamos colocando muitas cargas erradas, como na frente de bois e tudo mais, porque a gente não espera o tempo, não aguarda o tempo. A gente não sabe aguardar aquela famosa palavra, o tempo para todas as coisas. Falam muito sobre isso, mas poucas pessoas sabem o que é esperar o tempo. E é muito doloroso, a chamada pastoral é muito dolorosa. É uma rua de solidão. Eu digo para você, Deus é família. Sim, é. Eu digo para você, eu aconselho os casais e falo, não se separem, porque é uma estrada muito cruel. É uma dor que você vai sentir dia após dia. E não é um peso qualquer, porque querendo ou não, é uma decisão dupla. E toda separação é um rompimento, é uma ruptura que está sendo feita, é uma dor que está sendo causada. E na minha época, foi meus 3 filhos que sentiram essas dores, porque na verdade eu estava entre ministério, família e filhos. Foi escolhas que eu tive que fazer, junções que eu tive que juntar, mas não poderia também de ser infeliz por causa que um ministério me obrigava a ser aquilo ali. Então, na verdade, eu optei em ser feliz. Perfeito, pastor Wagner. Eu concordo muito com essa teoria de que Deus é sempre a favor da nossa felicidade, né? Tanto que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não trazem dores, né? Enriquecem, mas não trazem dores. Sim. Eu sou dessa teoria de que Deus é a favor da nossa felicidade. Sim. Eu acho que hoje muitas pessoas, de fato, colocam sobre si fardos mais pesados, cargas mais pesadas do que o que deveriam. Pessoas que estão se forçando a fazer coisas por conta de ministério. Sim. Jovem de 16 anos que está pensando em casar, ter filho e arrumar casa, quer sair da escola para ser pastor, casado e ter filhos, pastor incentivando o jovem, adolescente do grupo jovem, que às vezes por causa de uma falha, se errou, disciplina, corrige, exorta, Sim. mas não incentiva um jovem de 15, 16 anos a se casar por conta de erro. Sim, porque na verdade a gente está criando uma sociedade que acaba criando de uma forma deficiente. Em que sentido? Me fizeram uma seguinte pergunta, Júlia. Falaram assim, por que está acontecendo tanto divórcios em nosso meio? Porque na épocas passadas não acontecia. Aí uma pessoa falou assim, que demônio é esse que tem utilizado, feito com que os casais terminem um com o outro? Aí eu virei e olhei para dentro dos olhos da pessoa e disse assim, sabe qual é o demônio que tem feito muito divórcio acabar? Muitos casamentos acabarem e muito relacionamento sendo destruído, se chama WhatsApp. Se chama WhatsApp, Instagram, Facebook. Porque no tempo que você pode ter com a sua família, você está com o celular na mão. O tempo que você pode estar tendo comunhão, você aprender, na verdade, você desenvolver o ministério dentro de casa, você está aqui. Então, na verdade, como você falou, a obrigação que a igreja coloca, casa porque vai estar tudo certinho, você vai ser chamado para o ministério. Que rompimento é esse? Que etapa é essa que eu estou pulando, trocando? Na verdade, é uma etapa muito grande, porque aquele jovem não está certo das suas decisões. Porque uma união, uma unificação não é feito de paixão. Porque paixão é uma coisa passageira. Uma união é feito de trocas, de vias que eu tenho que ceder. Não existe o certo no errado, existe o perdão no meio dos dois. Não existe essa ruptura, eu tô certo, não, eu vou ficar assim porque a minha palavra, a minha é verdade. Não é essa. Então, na verdade, quando existe um casal, existe isso. Eu falo muito sobre o perdão, sobre o amor, sobre a entrega, sobre você dizer, não, realmente eu errei estando certo. Eu vou romper essa parte. Mas eu estou certo 100%. Mas hoje, entre os jovens, não existe isso. Se prega, não, se eu estou certo, eu não vou falar. Se estou certo, eu não vou me direcionar. E essa ruptura começa a acontecer. É isso. E infelizmente é sobre, como você fala, sobre isso. É sobre. Porque
que a gente vai vendo a família sendo falida, o ministério sendo falido. E eu digo para você, o ministério, sim, começa dentro de casa, mas Primeiro o ministério começa, eu sempre falo isso, o primeiro ministério, além de começar dentro de casa, começa dentro de você. Porque se você não for fiel a você, tu não é fiel mais a ninguém. É verdade, muito forte isso. Eu ainda vou voltar para falarmos de família, um pouquinho sobre divórcio, que é um tema que eu acho importante. Sobre o ministério ficou bem esclarecido, inclusive deixo um conselho para a juventude, para a garotada que está no primeiro amor, que está começando no evangelho. Estudem, busquem a Deus, mas acima de tudo, estudem, planejem o futuro de vocês, não se casem por pressão de líderes, de pastores, não se casem, respeitem o tempo de vocês. Eu digo que não existe sucesso ministerial que justifique fracasso familiar. Isso. Não adianta nada estar estourando no ministério itinerante, pregando de segunda a segunda e estar com uma família fracassada. Então, assim, respeitem o tempo de vocês, é importante. O tema foi ministério, então é importante falarmos sobre, né, pastor? Sim. Então, vamos pro próximo tema? Vamos que vamos. Mas eu ainda vou voltar, Pera, galera, nós ainda vamos voltar a falar de família, divórcio, ainda vamos falar sobre... Tocar sobre. Próximo número, pastor? 5. Número 5. Número 5. Política. Bem polêmico, né, pastor? Hoje em dia falar de política tem gente que tem medo. E pastor Wagner era tranquilo para falar de política? Sim, perfeitamente tranquilíssimo. Então vou iniciar o tema política com a pergunta que eu faço para a maior parte dos convidados. Pastor Wagner se considera conservador? Sim. Total? Porque hoje em dia tem pastores que têm medo de expor posicionamento político, medo de perder seguidores, de medo de perder ovelhas. Pastor Wagner... Não há nenhum tipo de medo sobre isso, como eu acabei de falar, Júlia, e eu volto a repetir sobre isso. Deus é família, nós acreditamos piamente nisso, ponto. Mas vamos lá, a escolha dessa pessoa, a opção dessa pessoa em escolher determinados caminhos, vai mudar o quê na minha vida? Vai mudar o quê dentro da minha igreja? Vai mudar em quê dentro da minha família? Então, assim, realmente está considerado o meio político hoje existe em todos os lugares. Todos os lugares. Tudo passa pela política, né, pastor? Tudo. E, na verdade, existiu um tabu em relação a isso. Existiam umas regras em relação a isso. Que eu não tenho medo de falar, não tenho medo de pregar, não tenho medo de anunciar. E eu digo para você, Jesus veio para todos. Ama todos. Na verdade, o caminho foi feito para todos. Por que Deus abençoaria a Júlia e não me abençoaria? Por que Deus abençoaria o pastor Wagner e não abençoaria um morador de rua? Porque se ele está dizendo que um sol nasce para o justo e para o injusto, por que só nasceu para mim? A gente criou algumas coisas que não existem, que de fato não está escrito. Então hoje esse meio, como acabamos de falar, esse tema político, eu sou sim conservador, levo essa palavra dentro de mim, porque essa conservação familiar abrange muito caminhos. Falando de pessoas conservadoras, hoje em dia as pessoas têm medo de se posicionar. E eu sou da teoria, pastor, que tudo passa pela política. Sim, eu fiz uma pergunta para um convidado certa feita, eu falei, fulano de tal, você pode falar de política e tal? Eu falo de política, mas para mim política é igual futebol. Gente, política não é igual futebol, porque eu sou vascaína. Qual é o teu time, pastor? Flamengo. Obrigado, gente. Eu sou vascaína, você é flamenguista, e o teu time não muda a minha vida e o meu time não muda a tua vida. Isso. Mas a partir do momento que você não tem responsabilidade com o teu voto e você coloca qualquer governante no poder, qualquer pessoa no poder, você é um irresponsável, porque o teu time não afeta a minha vida. Mas agora o meu voto pode afetar a tua vida. Sim. Então, assim, eu acho que os pastores são muito covardes quando se trata de política. Eu respeito, ninguém tem obrigação de expor a opinião, seu pensamento, só que Sim. a partir do momento que você é um cidadão comum, Sim. a partir do momento que você é um pastor, que você lidar com um rebanho, com trocentas ovelhas, eu acho sim que o pastor ele deveria ter a consciência de instruir a ovelha. Sim. Porque se o senhor é um líder que ensina, que influencia, que doutrina, e a tua ovelha, tudo bem que
Isso é democracia. O senhor Sim. é pastor e eu sendo tua ovelha, eu posso falar que eu vou votar em alguém Sim. totalmente oposto ao que o senhor acredita, Sim. certo? Só que a partir do momento que o senhor é líder, o senhor pode me instruir, ó. Você pode votar em quem você quiser, isso é democracia, isso é liberdade de expressão. Contrapartida, se você é cristão e você vai votar num candidato que é a favor do aborto, que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor de pautas antibíblicas, você está errando. Concorda, pastor? Corretamente. E eu vou te falar uma frase, Júlia, uma frase que eu aprendi essa semana. Eu aprendi comigo mesmo, porque essa voz veio dentro de mim e eu aprendi isso. O senhor é muito sábio, então, pastor. eu guardei essa mensagem dentro de mim. Porque, na verdade, se todo ser vivente soubesse disso, acho que a gente teria um país, um mundo um pouco melhor. O voto é um investimento. É o maior investimento futuro. É o maior investimento para a sua vida. Porque você vai acreditar em 4 anos que aquela pessoa que você está investindo, colocando à frente, ela vai modificar um plano na tua vida. De fato, vai governar, vai legislar, vai fazer o que tem que ser feito. Isso. Então, hoje existe muita essa atmosfera. Não, eu sou esquerda, eu sou direita. Gente, vamos lá. O que a direita está pregando? O que a esquerda está falando? Qual é a atrocidade que está no meio disso tudo? Então, conhecimentos que hoje está aqui. A gente podemos ter esse tipo de conhecimento. Então não existe essa demagogia. Eu não prego política na minha igreja. Não. Eu sou contra esse lance de usarem púlpito para política. Púlpito não é lugar de política, púlpito é lugar de Bíblia. Isso. Agora, se você. Da mesma forma que os pastores têm grupo de WhatsApp e tudo mais, estou falando de. Porque tem uma galera escrota, perdão, o senhor é pastor, desculpa o termo, mas tem uma galera escrota. Eu postei um trecho do nosso episódio com a pastora Gilene, e a pastora Gilene estava dizendo que acha sim, que pastores devem sim instruir as ovelhas sobre. Aí veio um otário comentar na publicação dizendo que igreja não é lugar de política. Eu concordo que dentro dos cultos, pastor, não deve ser palanque de político. Sim. Agora, no geral, a instrução deve ser feita. Sim. Púlpito é lugar de Bíblia, é lugar de palavra, é lugar da Bíblia ser pregada. Agora, no off, da mesma forma que existem reuniões ministeriais e outros tipos de reuniões para instruir sobre os mais diversos assuntos, deve sim ter uma instrução para o povo não ser burro. O senhor mencionou acerca da guerra de direita e a guerra de esquerda. Eu não sou muito de medir palavras, eu pergunto e eu sempre deixo o meu convidado. O senhor é meu amigo acima de tudo. Quer responder, responde, não quer responder, nós pulamos. A pergunta que eu vou lhe fazer é: o senhor acha que é coerente um cristão ser esquerdista? Não. Não acho coerente, porque até mesmo pela a grande ideologia que se prega, que se fala, e grandes brigas que existem. Na verdade, hoje existe essa polêmica de esquerda e direita porque foi uma criação de uma forma que pudesse identificar certo ou errado ou certo, mas apoios, na verdade, apoiadores, pessoas que brigariam e lutariam por essa causa. Mas, na verdade, vamos ver o que cada um está brigando, por quem estão brigando. Qual é a grande ideologia? Então, a esquerda hoje apoia o aborto. Eu sou cristão. Eu estou apoiando isso? Tantas coisas que apoiam ou não apoiam, mas eu estou falando do que eu creio, do que eu acredito. Existem fatos, coisas também da direita que eu não concordo. Posso não concordar. E eu preciso não concordar. Porque se eu concordar com tudo, eu sou uma marionete dentro do sistema. Exatamente. Então, assim, hoje eu digo para você, eu, no ano de 2024, na verdade, vou vir como pré-candidato de Duque de Caxias. Não vou vir como pastor. Eu vou vir como Wagner Batista. Porque, na verdade, eu vou vir para defender o povo. Eu não vou vir para defender uma religião. O senhor, no caso, candidato a vereador. A vereador, entendeu? Eu vou vir como pré-candidato, com certeza, com apoio político do nosso deputado estadual, que é o Arthur Monteiro, que vai vir também como pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias. Eu vou vir, tenho já um grande número de povo,
né? Mas eu sempre falo isso para eles, eu falei, esquece, na igreja, no púlpito eu sou pastor. Eu tenho que diferenciar isso. Eu não posso envolver essa massa. Porque o pastor se diferencia desse rótulo. Em que sentido? Quando se diz respeito ao povo, porque ali vai ter pessoas que eu preciso, como tem o caso da minha tia que é candombelecista, me apoia, está comigo, pessoas que também vivem nesse meio religioso, e eu vou estar lá com certeza, sem medo, abraçar, beijar, estando com eles, independente dos problemas que existirem. Então, o fato da minha fé, da minha religião, não caracteriza a mudança de quem eu sou. Não vai mudar a atmosfera que eu alcanço e a inteligência que eu tenho. Então, assim, hoje, como você fala, é sobre isso, porque, na verdade, se criou uma bolha que, na verdade, aos poucos, tantas coisas sendo vazadas, são tantas coisas acontecendo, tantas coisas vindo, e a gente para pensar quem é o certo e quem é o errado, quem é o mocinho, quem é o vilão. Basta, eu digo muito isso, é como saber o que é o certo e o que é o errado. Basta analisar o contexto, porque se... Eu não estou te falando, pastor, como cristã evangélica, Sim, eu estou afastada sim. da igreja já tem um tempo, eu separo muito isso Sim. aqui, para o povo não falar, você é contra o aborto porque você é da igreja. Não, eu não sou contra o aborto porque eu sou da igreja. Eu não estou falando estou falando por conta daquilo que das minhas ideias, daquilo Sim. que eu acredito. O senhor mencionou sobre você ser de determinado grupo não te faz concordar com tudo. Eu sou totalmente dessa ideia de que eu te apoiar, isso não vai ser motivo para eu concordar com tudo o que o senhor faz, com tudo o que o senhor fala. O senhor pode ser uma pessoa boa, pode ser um cara com bons princípios, com valores, conservador, direitista. Sim. E tudo mais, e ter falhas, porque Sim. as pessoas estão sujeitas Sim. a falhas, inclusive Sim. políticos, Sim. né? É uma pergunta que eu quero lhe fazer. Eu não sabia que o senhor viria como candidato. Desejo boa sorte, desejo que o senhor seja um diferencial no meio Sim. dos vereadores, principalmente de Duque de Caxias, porque existe uma máfia de vereadores Sim. lá que se elegem fazendo banco de praça, Sim. coisa que não é nem função deles. Sim. Então eu desejo que o senhor seja um diferencial no meio dos vereadores de Duque de Caxias. Desejo que a galera saiba escolher, porque Sim. na última eleição de vereadores de Duque de Caxias foi lamentável ver a galera dar oportunidade para os mesmos bandidos de sempre que não fazem nada, que aparecem Sim. alguns meses antes da eleição fingindo que estão tacando asfalto no chão e nem isso estão fazendo. Isso né? É verdade. Então eu desejo boa sorte para o senhor. Mas eu queria te fazer uma pergunta, já que iniciamos falando de ministério e agora estamos falando de política, o que o senhor acha dessa grande quantidade de pessoas evangélicas, líderes, pastores, do nada, repentinamente, decidirem se candidatar? Não é o seu caso, porque eu te Sim. conheço, eu sei que você tem uma história. Não me leve a mal porque você é evangélico e tem suas pretensões políticas, e eu sou super a favor de que sim. o evangélico tem que estar envolvido com a política sim. Só que de um tempo pra cá, inexplicavelmente, até cantor famoso de gravadora famosa decidindo se candidatar. E eu digo que política é chamado. Há pessoas que foram chamadas para política e pessoas que não foram chamadas para política. Sim. Eu, Júlia, não fui chamado. Tudo que eu falo como povo. Não falo como quem tem pretensões políticas. Sim. E muita gente sem chamado querendo se candidatar. Vou te dar um exemplo. O senhor é pregador também, Sim. prega muito. Gente, o pastor Wagner é um dos maiores pregadores que eu já vi na vida, prega demais. Quando eu pregava, eu já me espelhei e me inspirei muito em você. Só que eu vou te dar um exemplo, né? Juntando essa questão ministerial, primeiro tema, política, segundo tema, o senhor é pregador, já Sim. pregou muito fora, Sim. e antes das suas pretensões políticas você já era pregador, já tivemos em várias agendas juntos. Sim. E é sobre isso. Foi. Agora, o que o senhor tem a dizer sobre cantoras evangélicas, por exemplo, que cobram cachês altíssimos e aí 2, 3 meses antes da eleição e vão nas igrejas de graça comer coxinha cheia de óleo da cantina, aperta a mão de todo mundo, tira foto com todo mundo, mas somem durante 4 anos e fora de campanha nem entram dentro da igreja sem que os cachês altíssimos e as ofertas altíssimas sejam pagas. Então, assim, concluindo, o que o senhor tem a dizer, o que o senhor acha que está acontecendo com o mundo gospel, que de repente todo mundo quer se candidatar? Então, vamos lá. Primeiramente, o mundo gospel hoje está
vou te falar, existe uma ruptura em relação a isso, Júlia, muito séria, porque lembra da época de CD, DVDs? Caiu, né? Então, assim, não existe mais. Então, não existe agora um mecanismo para eles arrancarem, terem dia. E eu vou ser muito sincero nas minhas palavras. O meio digital, hoje, as polêmicas digitais, como aconteceu essa polêmica agora do pastor Valadão, uma polêmica muito que repercutiu de uma forma, viralizou. Isso, na verdade, gente, nada mais é do que meios para ganhos. Porque hoje um escândalo é um ganho para as redes sociais. Então hoje um show gospel, na verdade menos de 60 mil, não existe mais um show gospel. Porque hoje em dia a galera não paga mais como pagava antes, e aí estão vendo a política como um mecanismo, e na verdade não está vendo como, não vê no geral a necessidade do povo, não vê como uma necessidade de pessoas no seu dia a dia, no seu bairro onde se nasceu, onde cresceu, por exemplo, esse que vai vir a candidata a prefeito, ele é morador de Duque de Caxias, da Mangueirinha. Eu também, morador de Duque de Caxias, Jardim Gramacho. Então, olha só, pessoas que aparecem 4 meses antes, dentro dessa política toda, mas dividem o grupo evangélico. Porque a música é muito bonita, então vou votar nela, vou votar nele, porque, nossa, ele é um pregador, é um renomado, nossa, ele é muito bom. Gente, mas o que ele conhece sobre política? O que ele pode trazer como benefício para a sociedade? O que ele pode falar no meio político? Ou defender a sua tese ou com a língua do povo, o falar pelo povo. O que ele pode trazer como benefício para dentro da sua comunidade? Na verdade, não vai ter o que falar, porque ele só sabe pregar. Ela só sabe cantar. Então, na verdade, usou esse mecanismo, aí eu canto, eu sou um pregador. E realmente houve uma demanda muito grande, uma bancada muito grande, que se na verdade, se você ver, uns teve 100 votos, 200 votos, 500 gente, votos. uma observação, vamos ter consciência, né? Vamos nos unir para eleger pessoas que de fato vão conseguir entrar e fazer alguma coisa. Vamos ter consciência, porque um monte de gente querendo se candidatar, cada um bota 100 votos e aí acabam não elegendo quem precisa. E para concluir esse tema, pastor, o senhor concorda que o senhor, como líder evangélico, dando tudo certo, se elegendo, o senhor tem que ser... as ideias que o Senhor tem hoje, o homem conservador que o Senhor é hoje, o Senhor pretende se manter sendo, vai se manter sendo, né? Sim. Porque existem pessoas antes da cadeira e pessoas depois da cadeira. E assim, o Senhor é pastor. Sim. E vai ser político, repito, desejo boa sorte, e o Senhor vai se manter sendo quem o Senhor é. Mas o Senhor concorda que, sendo um evangélico na política, ele ainda tem que dar mais bons exemplos do que uma pessoa que não seja? Sim, muito mais. Eu digo para você, Juninho, assim, eu tenho já estudado dentro de mim, desde o ano de 2022, onde eu decidi literalmente que eu viria como vereador, pré-candidato a vereador em 2024, eu estudei muito, né, essa ideia, porque é um sofrimento dentro do corpo. Em que sentido? Vou te falar. Porque eu não posso mudar a minha tese, não posso mudar o que eu Tua essência, quem você é. A minha essência de quem eu sou. Então, na verdade, tudo que eu fiz não foi para isso. Sempre fui. Na verdade, eu não me preparei para isso, eu já fui preparado. Então, o que hoje eu busco? E acabamos de falar. Sem a política, o mundo gira em torno disso. Tudo gira em torno disso. O que você pode fazer para a sociedade hoje está nesse mecanismo. Está dentro dessa... Jesus veio falando sobre isso. Então, gente, a igreja não pode ser fechada, essa porta, sem esse conhecimento, sem que pessoas podem ser atendidas. Não existe, como você falou, existe a mudança de cabeça, de caráter, comportamento, porque eu sentei na cadeira. Na verdade, eu vou usar a frase que eu uso. Eu estou sentado lá. Porque antes de Davi sentar, ele já governava. Verdade. Então, eu falei isso porque, assim, sim. Recentemente, eu não sou, eu repito, talvez seja um defeito, eu não sou muito de medir palavras quando sou um personagem, sim. eu sou isso aqui.
Eu vou pular para o próximo tema já, talvez isso aqui pese, a galera não curta isso aqui. Mas eu fiquei muito decepcionada não, porque assim, eu vou me decepcionar, pastor, se o senhor mudar, porque eu te conheço. Vai ser uma decepção. Agora, tem gente que não é decepção. O pastor Antônio de Paula, por exemplo, é uma vergonha, como cristão e como político. Porque o pastor Antônio de Paula, eu sei porque eu fui em algumas igrejas e vi o pastor Antônio de Paula fazendo chamada de vídeo com até então o presidente Bolsonaro, se elegeu na onda do presidente Bolsonaro, inclusive botou poucos votos, mediante a todo o investimento feito por ele, se elegeu na onda do Bolsonaro, e agora, recentemente, saiu um corte do pastor Antônio de Paula, xingando palavrão, falando, porra, eu sou centrão, algo do tipo, não sei se foi exatamente esse termo. Então, assim, ele, por exemplo, é uma vergonha como político e como pastor. Sim. Aí você me pergunta, Júlia, pastor Antônio de Paula foi uma decepção pra você? Não, porque eu sempre achei ele um fanfarrão. Acho o pastor Antônio de Paula péssimo em tudo. Sim. Então, assim, pra mim é uma vergonha. Por isso eu perguntei se o senhor concorda que evangélicos que decidem entrar pra política devem ser mais exemplos do que pessoas que estão na política e não são evangélicas. Com certeza. E, na verdade, como, por exemplo, hoje você se identifica como não cristã. Assim, tem uma fé evangélica, mas não congrega. Não está congregando. Mas independente disso, é uma vergonha? É um escândalo? É também. Por quê? Mas é necessário. Para que sobressaiam os verdadeiros. Então, assim, realmente é ruim, porque é uma decepção para nós, que a gente vê a pessoa como um espelho. No caso, o pastor Antônio de Paula nunca foi exemplo. Não foi exemplo. Sim, no caso, então, o senhor é. Então, hoje, assim, se cria-se uma tese. E eu digo para você, como tem muitos pastores estourados, você sabe muito bem, estourado em termos de mídia, de público, de conseguir um culto, um ofertório de 60 mil. Existe. Claro. Mas vou dizer para você, aonde vai começar a vida, talvez, desse pastor imaginar entrar para a política? Quando ele vê que aqui essa porta se fechou. Não, tem que se fechar, gente. Inclusive, eu quero dar um conselho pro povo, valorizem o voto de vocês. Inclusive, eu soube que o pastor Antônio de Paula vai vir como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, gente, cuidem do voto de vocês, elejam pessoas de fato que mereçam, porque se eu sou uma pessoa que eu defendo, levanto bandeiras, estou com pessoas antes da eleição e depois da eleição eu me acovardo e tem pessoas que é aquele assim, eu vou dançar conforme a música, né? Enquanto tu tá com a cadeira, eu sou tu, Sim. mas se tu perder a cadeira, eu sou de quem assumir. Então, assim, não dê oportunidade para pessoas como o pastor Antônio de Paula, porque além de ser vergonha como cristão, é vergonha como político. E eu volto a dizer que o nosso voto é um investimento. Palavras do pastor Wagner, para pularmos no próximo tema. O voto é um investimento. Valorizem o voto de vocês. Não desperdicem o voto de vocês. Um abraço, pastor Antônio de Paula. Próximo tema. Eu gosto que o senhor fala. O senhor, se fosse outro pastor aqui, ia ter ficado branco quando eu mencionei nome, mas é sobre isso, né, pastor? Sobre. Próximo. Número 1. Número 1, internet. Tema bom, né? Hoje em dia tudo, assim como tudo passa pela política, a internet hoje, tudo passa pela internet, né, pastor? Tudo. Principalmente pessoas que têm, o senhor hoje soma mais de 80 mil seguidores. E a internet tem o lado bom, tem o lado ruim. O senhor que viralizou recentemente com a tua filha, Jennifer, que não pôde estar com a gente aqui hoje. Jennifer, um beijo, te espero numa próxima oportunidade. Você viralizou com um vídeo que eu tenho certeza que quando tu postou, tu não imaginou que fosse repercutir, né? Não. Como repercutiu? Não, nunca imaginei. Engraçado, nunca imaginei que ia ter a repercussão que teve, de 1 milhão de visualização. No TikTok também foi muito visualizado. Galera, pra quem não sabe, a filha do pastor Wagner, ela foi escondida pra uma festa, né, dentro de uma comunidade. O pastor Wagner foi atrás dela e gravou. Conta aí, pastor Wagner. Primeira coisa que eu falei assim pra ela, olha só, a sua exposição é minha exposição. A primeira vez que ela sumiu, que ela estava com a mãe, sumiu pra sair com os amigos pro shopping e tudo mais, sem avisar. Eu sempre ensinei, doutrinei muito bem meus filhos para onde eles estiverem, sempre avisarem, falarem onde estão, porque hoje o mundo que nós estamos vivendo, Júlia, é muito complicado. É muito complicado porque as crianças somem, os pais não sabem onde estão. E eu digo para você, meus filhos, eles sempre, onde eles estiverem, se estivesse aqui agora, se tiver alguém mais velho, ele vai te pedir a bênção.
eles vão te dar licença, tio, tia, avó. Eles aprenderam isso, eu ensinei isso a eles. Qualquer ambiente que eles estiverem, pedir a benção. Eu aprendi assim. Então, eu ensinei isso aos meus filhos. Aconteceu a primeira vez de ela sumir, eu achei onde ela estava. E eu prometi a ela a segunda vez, quando ela sumiu também, com saída com uns amigos, supostos amigos. Eu falei, a segunda vez que você sumir, você pode ter certeza, hoje é a última vez. Porque na próxima, tu vai passar uma vergonha que você nunca passou. E dentro dessa palavra que eu liberei para ela, ela falou, pai, pelo amor de Deus, eu tenho muito medo de chegar um dia, de eu sumir, se eu aparecer no ambiente que eu estou e se eu passar vergonha. Eu falei, mas eu vou fazer você passar vergonha. Eu prometi. E acabou que, um belo dia, eu estava a caminho já da igreja, a mãe dela ligou. A mãe dela me ligou. Ó, Jennifer sumiu. Estava com meus 2 filhos. Falei, tá bom. E minha filha sumiu e depois de um dia que ela foi contar isso. Eu falei, se ela sumiu, o primeiro passo eu vou dar. Eu vou colocar na minha rede social. E esse número de seguidores que eu tenho, porque realmente eu sempre fiz comerciais para lojas. Eu sempre gostei de fazer comercial, de roupas, de marcas. Então isso cresceu muito, deu muito engajamento no meu Instagram. Eu nunca imaginei fazendo comercial para a loja, mas aconteceu de eu fazer uma brincadeira, por exemplo, de um copo, peguei um copo, uma roupa. Gente, estamos aqui dentro da loja e tal. Eu comecei a fazer esse tipo de comercial e realmente começou a crescer o público. E quem lançou minha filha no Instagram fui eu. Quando ela fez o Instagram, ela falou, pai, posta aí para os seguidores me seguirem e tal. Fiz o primeiro a postar, falei assim, gente, segue lá minha filha, tal. E comecei a acompanhar, porque o Instagram dela, porque eu tenho também... Controle, né? Controle. Eu tenho que ter para saber o que... Porque hoje a internet tem de tudo que você imaginar. Verdade. E se você, pai, não estiver tomando conta daquilo ali, você se perde. Então, eu prometi a ela, eu falei assim, se você desaparecer, eu vou te achar. E você vai passar uma vergonha que todos vão ver, todos os seus amigos vão ver. Ela duvidou. Aconteceu. Isso foi numa sexta-feira, Júlia. Ela sumiu e a mãe me ligou. Sua filha não está em casa. Ela fugiu para ir para algum lugar. Desculpa, algum lugar. Eu falei, para algum lugar, minha filha? É. Eu falei, peraí, onde minha filha está? Aí eu coloquei no meu story. Gente, se você souber a notícia da minha filha, me comunicam. Vem uma luz, ela vai para baile, hoje é sexta-feira. Ela vai para algum baile. Comecei a pesquisar os bailes que iam ter. Pois bem, bati no lugar certo, no endereço certo, na rua certa e na casa certa. Quando eu vi minha filha correndo na rua desesperadamente, ela entrou dentro de um banheiro e a amiga do lado de fora, quando eu vi a amiga parada, eu falei, ela tá aqui. E a amiga fez assim, ó, apontou pro banheiro, que ela se escondeu. Olha tuas amizades, hein, gente? Pois é. Olha tuas amiguinhas. Quando vi abrir só a porta, ela pensou que eu ia bater nela, que eu ia trucidar, que eu ia fazer. Eu falei, não, tu vai passar a vergonha que eu te falei que você ia passar. Mas eu nunca imaginei que ia viralizar. Eu postei, eu falei, bota a cara aqui, Jennifer. Aqui, gente, sumiu porque o amiguinho chamou, o amiguinho convidou, fui buscar dentro da comunidade, ia pro baile, não deixei, tal. Por quê? Que vergonha. Ela morta de vergonha. Eu nunca mais ia sair de casa. Se eu fizesse, já ver que eu nunca fui pra baile da vida. Ela morta de vergonha. Eu falei, bota a cara aqui, Jennifer, bota a cara. E ela se escondendo atrás do carro, quase sentando dentro da porta. Por quê? Porque eu queria mostrar pra ela o amor que eu senti e sinto. Porque um pai, uma mãe, quando vê um filho, não é porque é comunidade, claro, mas é uma menina de 14 anos, hoje vai fazer 15, porque não sabe o que é a vida ainda. As amizades, na verdade, levam para o caminho. Isso, na verdade, é bíblico, as más conversações realmente corrompem os bons costumes. E eu mostro para ela, o seu amigo sou eu. Você pode falar de tudo comigo, você pode conversar com tudo. Eu já fui pro baile com a minha filha. Já fui para dentro do baile. Eu fiquei lá. E isso não me desmereceu como pastor, não acabou com a minha vida, muito pelo contrário, se alguém aparecesse tirando foto, ia aparecer,
que eu estava ali pela minha filha. Eu fiquei lá e ela viu o tamanho do meu amor por ela. Então, assim, eu mostrei para ela, filha, eu nunca vou largar a sua mão. E eu vou mostrar para você que realmente a internet é bom. Ela tem várias parcerias, muitas parcerias. A internet é viralizada, vocês dois são, tô ela chique. posta, agora ela tem mais engajamento do que eu. Falei, ela não passou. Porque ela fala, pai, você tem que ficar postando, pai, você. Eu falei, filho, não tem que fazer. Mais de 100 mil seguidores, né? Mais de 100 mil ela. Ô, Jenny, tô te esperando aqui, viu? Mais de 100 mil seguidores. Ela fica postando as coisas, vai, coloca, as pessoas ficam vendo aquelas palhaçadas todas. E ainda há crente que diga que a internet é coisa do diabo, né? Nada. Muito pelo contrário, é uma arma que você pode ser utilizar de uma maneira correta e boa. E graças a Deus. Ganhar almas. Isso. E na verdade, hoje, assim, no mundo gospel, existem pessoas que o utilizam por mal feito, porque na verdade, como por exemplo, a gente vai citar nomes aqui, a gente pode até citar nomes de brigas de pastores para viralizar um vídeo, para ter engajamento. Então existe isso muito. E que na verdade, aí eu digo para você onde a internet é mal utilizada. Verdade. Porque eu, como pessoa, não preciso estar vendo aquilo. Então, teve a live do pastor Leonardo Salles, com o pastor Eliseu Rodrigues, que eles se desentenderam, né? E agora tá mil maravilhas. Se abraçar, se beijar. É bom pro engajamento dos dois. Porque o engajamento perdão público. Foi o perdão público, houve a publicidade, aí onde se pega a perca. Porque eu sou do lado de fulano, sou do lado... E não existe lado. Dividir o reino sem necessidade. Não existe lado. Até debaixo de uma postagem eu coloquei agora que houve também um problema entre ele e o pastor Silas Malafaia. O pastor Leonardo? É, isso. Eu não acompanho mais essa galera. Aí postou lá e eu falei assim, gente, vem cá, se existe esse problema, vai até ele. Isso é bíblico. Vai até seu irmão. Se resolva. Não é aqui não que a gente vai resolver os nossos problemas. Não é aqui que eu vou dizer o perdão. Não é aqui que eu vou ir me pronunciar. Não. Hoje, isso aqui é um mecanismo para ganhar um dinheiro. Verdade. Gente. Já pensou, pastor Wagner, a gente quebrar o pau aqui no episódio, aí depois de gravar a reconciliação? É muito mais fácil hoje, Júlia, as pessoas postar uma palavra linda para você, um texto lindo, sabendo que você faleceu, sabendo que houve um grande problema pessoal. Aí essa polêmica se viraliza em relação à minha filha. Muita gente me criticou. Não, pai não pode fazer isso. Aí outros amigos, queria ter um pai desse. Que teve uma que me emocionou muito, que falou assim, eu queria que meu pai fosse isso pra mim. Porque hoje eu tô nas drogas, porque não teve um pai que foi no baile atrás de mim. Pai tem que ter pulso, né? Eu não sou mãe ainda, mas meu filho só vai usar roupa azul. Tô brincando, gente, não vou polemizar aqui, tô brincando. Não, tô brincando, gente, isso é polêmico. Porque, na verdade, são situações muito complicadas. Eu não posso, Júlia, admitir de enterrar minha filha e dizer assim, eu não lutei. Meu filho, Deus me livre e guarde, de enterrar meu filho, eu não fiz. Esse sentimento de culpa. Então, esse sentimento de culpa não posso carregar. A internet, hoje minha filha ela foi agora, vai agora para uma festa onde tem influência, só digital dos influencers, foi convidada. Então assim, eu não posso não, que eu não posso ir, porque eu estou ocupado com muitas coisas, mas você pode ir. E se ela gosta, e ela realmente faz com amor, ela gosta de mostrar, ela fala assim, poxa pai, será que eu lá, quando eu estiver gravando, posso fazer o ao vivo? Eu falei, pode, gente. Ela faz, será que ela me ensina a fazer uma dancinha aqui ao vivo? Assim, eu não sei, eu danço mal pra caramba. Ela passa dançando o dia todo. Gente, ô Wagner, eu acho assim, eu não prego mais, né? Hoje minha vida é trabalhar, estudar o Delas Cast, que é um projeto assim... Tô apaixonada pelo programa, mas assim, eu não sei dançar, pastor. Eu não sei fazer aquelas dancinhas de TikTok. Mas ela perturba tanto meu juízo. Pai, faz não, minha filha. Não, pelo amor de Deus, não sei dançar. Tu sabe dançar não, pastor Wagner? Não. Vamos fazer uma dancinha hoje aqui? Primeiro episódio que a gente vamos fazer uma dancinha. Vamos embora, quando acabar eu vou gravar. A internet vai viralizar. Não, e é bacana tu ter a mente aberta assim, né? Não tá aqui todo engravatado, metendo uma religiosidade hipócrita. Porque, na verdade, é uma coisa que não se existe, mostrando umas coisas que... A produtora é minha fã, ela veio pra cá só pra me ouvir. Pois é, tá ali só nos bate-papo. Então, na verdade, acaba que a gente finge ser uma coisa que não somos. Pra quê?
para ter engajamento, o que você ganha tendo o seu engajamento? Dinheiro. Tudo. Então, na verdade, hoje... Eu quero falar disso ainda, sobre... Isso é polêmico. É polêmico, né? Isso é sobre polêmico. tudo. Hoje topa tudo por dinheiro, né? Pois é. Fazem de tudo por dinheiro. E, cara, eu até compreendo. Tem pessoas que vivem criando conteúdo, criam conteúdo bacana. Gente, eu acho a internet fenomenal, maravilhosa. Desejo que a galera... Eu viralizei também. Eu viralizei não. Na verdade, eu postei um vídeo bobo no TikTok com a minha funcionária. Eu brincando com a minha funcionária e viralizou, porque ela é engraçada também demais. E eu gosto de fazer, perturbar, de brincar. E então, assim, aí as pessoas... Não, você não deveria fazer isso porque você é pastor. Eu falei, gente, primeiro aqui eu não sou pastor, eu tô brincando com a minha funcionária e eu posso falar o que eu quero. A rede social é para isso. É isso, não, eu acho que a galera tem mesmo que criar conteúdo, desejo sucesso pros criadores de conteúdo, pra ti. Gente, pastor Wagner é excelente pastor, mas se o pastor Wagner fosse comediante, ele tava rico. Rico, semana passada, eu não lembro quando foi, a gente tava descobrindo se o Michael Jackson tá vivo ou morto. Vou aproveitar aqui, vou deixar aqui, pastor Wagner deu certeza que o Michael Jackson tá vivo. Ele está vivo. Aí, um minuto pro senhor falar se o Michael Jackson tá vivo, tá bom. Michael Jackson está vivo, milionário, muito dinheiro. A dívida era muita, gente. Se tem uma coisa que o rico tem pavor, é de ficar pobre. Gente, vamos acordar. O rico não fica... Mas o pobre é uma luta para ficar rico. Não, eu quero isso aqui... Gente, segundo o pastor Wagner me mostrou as provas, Michael Jackson tá vivo. Né? E realmente tem reportagem sobre isso. Que ele apareceu com as bolsas felizes da vida. Por quê? A dívida é de bilhões. O cara tá valendo mais morto do que vivo. Pô, pastor, tu morreria aí, pastor Wagner? Meu filho, se falava, pastor, se tu morrer, eu tenho 2 milhões. Estou morto amanhã, o ML, eu já dou característica, já posto no Facebook, Instagram, viraliza e tô sumindo no Brasil. Não, assim, eu não sei, eu não sei mentir, pastor Wagner. A Jennifer deu mole lá, a amiguinha traiu ela. Eita que meu telefone caiu, mas não tem problema não. Eu uma vez fui sair escondido, não saí escondido da minha mãe. Né? Falei pra minha mãe que ia pra um lugar, fui pro outro, eu tinha acabado de cortar o cabelo, pastor. Mandei foto pra minha mãe com cabelo grande. Te pegou na esquina. Demais. Eu não sei mentir, então assim... Mas meu sonho é sumir assim, sabe? Fazer igual o Michael Jackson, assim, ninguém ter uma notícia de mim, morar no mato, é bom, né? Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Você tá vivendo aí, ó, nas ilhas da vida. Ainda foi pego fazendo compra, porque primeiro que eu não ia pedir pra alguém fazer compra pra mim, que eu não ia estar dando minha cara. Sonho, meu Deus do céu. Vamos pro próximo tema. Não abriu o caixão, não fez nada, gente. Vamos acordar pra vida. É bom que a internet ainda mostra. O bom da internet também, a internet ainda mostra essas coisas pra gente. Todos os erros de figurante. Próximo tema, pastor. Vamos que vamos. Eu vou aproveitar aqui, ó. Minha irmã toda hora manda mensagem. A galera deve... Que tanto é o da Júlia vibra? Gente, não tenho namorado, não tenho conversante, não flerto com ninguém. Ana Luísa manda mensagem pra mim de 5 em 5 minutos. Te amo, meu amor. Minha irmã é o amor da minha vida. Meu filho. Minhas duas irmãs. Para de perturbar que ela tá fazendo podcast, meu filho. Não, ela é o meu amor, ela pode, né? 3 ou 4? Lá. 4, família. Número 4. Família. Eita, pastor! Ô, pastor, vamos reto e direto. Da mesma forma que é muito cristão querendo entrar pra política e tal. Que tudo é onda, né? São ondas que vêm, ondas que vão. E agora nós estamos na onda das revelações. E, cara, eu vou falar sobre Júlia. Apesar de estar afastada da igreja, minha fé em Cristo segue intacta. Eu creio muito em Deus, no evangélico. Eu creio nas revelações do Senhor. Pô, fui na igreja da pastora... Não é a pastora da Ludmila? A pastora Adriana? É a pastora Adriana. Pastora Adriana. Uma mulher usada por Deus, usada daquela forma antiga, sabe? Igual tu foi. Gente, fui na igreja da pastora Gilene. Primeiro episódio do Delas foi com a pastora Gilene. Deve ter o que isso? Uns 8 ou 9 anos, Sim. né? Fui na igreja da pastora Gilene, Ministério Vivendo a Arca. Nunca tinha visto o pastor Wagner na minha vida. Aí fui lá pra trás, né? Lá na cantina, né? Na janta. Não sei se era aniversário da Gilene. Aí, o pastor Wagner virou pra mim. É isso, cuidado com o que tu pede, não sei o que. Tá pedindo a morte, tá pronto. Não vou dar detalhe, mas tá pedindo morte, você tá pronta pra ter a morte de alguém, não sei o que lá.
Aí o pastor Wagner, eu lembro que eu fiquei sentada assim, sabe quando você fica olhando para a pessoa assim? Então assim, eu acredito, pastor Wagner, em todas as revelações de Deus. Sim. Eu acredito que tem pessoas que são muito usadas por Sim. Deus de forma assim, sobrenatural. Tu não foi usada... Eu posso contar, pastor? Pode. Eu revelando o segredo aqui. Pode. A irmã foi na igreja do pastor Wagner lá. O pastor Wagner falou, não, pode largar teu marido, que eu sei que você tá com outro. Não foi isso aí que aconteceu? Ai, pastor, desculpas. Então assim, eu acredito em homens e mulheres usados por Deus. Acredito nas revelações do Senhor. Mas estamos em uma onda de revelações onde pessoas sem chamado que simplesmente vão pra internet descobrir, igual sorteia o nome das outras pessoas e enganando muita gente. O que o senhor acha que... Eu acredito, não, tenho certeza que é muita gente que faz isso. É por conta de dinheiro, sim, porque viram que dá dinheiro. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? Muita gente sem chamado, todo mundo revela. É muito sério o senhor revelar para alguém. Sim. E, na verdade, eu falo isso assim, com muito temor. Né? Eu temo muitas coisas, essas coisas. Existe, sim, Deus falar, realmente Deus levantar pessoas. E nós acreditamos muito nisso. A pastora Adriana é uma amiga muito próxima a mim também. Que mulher usada por demais. Deus. Tenho um carinho muito grande por ela. Preguei muito já na congregação dela. E eu digo para você, é uma coisa muito séria, porque ali você está lidando com vidas. Então, existe a revelação, existe a revelagem. Em que sentido? Porque a revelação não pode te trazer benefícios. A revelação que é do Senhor não lhe traz benefícios. Por exemplo, quando Naamã foi até Eliseu. Eu pensei em Naamã e Eliseu. Então, a Bíblia diz que Eliseu se levantou e disse assim: mande que venha até a mim, porque ainda hoje ele saberá que tem profeta em Israel. É necessário para que ele reconheça que eu sou, mas para que ele não traga oferta e nem precise me entregar. A Bíblia diz que ele leva prata, leva ouro, leva tudo. Porque ele está pronto para ofertar pela cura que ele tem. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão da prata, do ouro e de tudo que ele trouxe. Por quê? Porque a revelação não te traz benefícios. A revelação não pode trazer para você méritos. A revelação não pode trazer para você ganhos. Glória, fama. Porque a glória nunca vai estar sobre você, é sempre sobre ele. Como você acabou de falar, é sobre isso. É sobre isso mesmo. Porque, na verdade, qual é a característica? Tá bom, Jesus falou meu nome. Ai, poxa, e aí? O que isso modificou? O que isso acrescentou na minha vida? O que mudou isso dentro de mim? Ah, ele falou onde eu moro. O que mudou isso dentro de mim? Quem sou eu de verdade? Então, na verdade, todas as parábolas e revelações dadas pelo Senhor Jesus, como a parábola do filho pródigo, porque na verdade é uma revelação, porque é um ensinamento para os discípulos. Então, pessoas que ficaram, não entenderam o valor da oferta, porque o bezerro cevado é uma oferta para se festejar. Qual desses que você vê fazendo uma live, falando assim, gente, precisamos ajudar fulano de tal, essa irmã que está necessitada dentro da sua própria casa? Não, você coloca um Pix nessa conta aí agora, porque Deus vai me dar uma revelação. Não existe isso. Não existe esse mecanismo. Ah, não, eu vou aqui, Deus vai falar. Oferta aqui que vem lá do céu? Isso. Por exemplo, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Ah, meu Deus. Agora, isso é uma polêmica, tá, gente? Eu sigo um pai de santo. Eu sigo um pai de santo. Um pai de terreiro. Lá. Isso. Respeito muito ele. Respeito mesmo. Luciano, o nome dele. Luciano, pode falar. O nome dele é Luciano. Respeito. Sigo ele. As palhaçadas dele, as coisas que ele fala é engraçado. Ele fala que a pombagira dele é gospel. Ele só manifesta na igreja. E essas coisas eu fiquei observando. E eu uma vez entrei numa live dele. Live. E ele falando as coisas. E ele fala assim, gente,
Hoje eu vou fazer consulta online, porque eu estou muito com Jesus no coração. E falo muito sobre Jesus. E eu fiquei olhando aquele rapaz. Esse rapaz foi preso por uma acusação muito séria, foi absorvido. Em todo momento eu vi inocência nessa situação que ele passou. E aonde os famosos amigos deles de terreiros, né, caíram em cima dele, caíram mesmo, escracharam o rapaz. E eu falava assim, eu acredito na inocência dele, eu acredito que armaram para ele, eu acredito que isso teve que acontecer para Deus fazer alguma coisa na vida dele. E depois dele ser solto, né, ele é uma influência muito grande, né, das plataformas. Depois dele ser solto, ele foi agradecer ao povo evangélico, porque quando ele mais precisava, foi os evangélicos que apoiou ele, ajudou ele. E ele falou uma coisa que na verdade, as pessoas que seguiam ele, que eram da mesma linhagem de segmento, sofreu muita represália. Eu vi muitos falando dele. Mas tu conhece ele, o pastor? Esse pai de santo aí? Pessoalmente não, só que a gente conversa. Alô, galera, aqui não é um programa para evangélico. Tem evangélico, mas não é para evangélico. Se vocês conhecerem, eu quero trazer aqui um padre, quero trazer um pai de santo, um candomblessista aqui. Muito engraçado, muito humano. Eu vejo assim, as partes sociais que ele trabalha. Gente, pastor, mas tu vê isso? Eu vejo, porque na verdade eu não vejo o espiritual, vejo a humanidade, vejo o ser humano. Eu quero trazer a Márcia Sensitiva aqui, conhece ela? Ela tá sem agenda esse ano. Alô, equipe da Márcia, dá uma força. Pastor, usa teus seguidores aí. Vou ver. Eu converso muito com o Luciano, a gente bate é? Vou ver esse caso então traz ele aqui. Fala com o Luciano. Luciano, eu vou te levar no podcast de uma amiga minha, que você vai falar tudo. Ele é escrachado, eu acho engraçado. O pastor Wagner, eu sou da mesma forma que eu prego a liberdade de expressão, a democracia, é válido para a política, que você tem liberdade de ser quem você quiser, é a mesma coisa para a religião. O senhor pode ser pastor e o outro pode ser pai de santo, o outro pode ser padre, o outro pode ser ateu, é um respeitando a escolha do outro, cada um respeitando a escolha. Eu fui criada no candomblé, assim, conheci, no ano que eu faria santo eu entrei para a igreja, quem conhece meu testemunho da época que eu pregava sabe disso, que no ano que eu faria as coisas lá dentro do candomblé, eu entrei para a igreja, e aí... Então, assim, eu tenho respeito pra caramba, sabe? Por todas as religiões. Só que eu sou da seguinte teoria. Ou o senhor é crente, ou o senhor é candomblessista, ou o senhor é da Umbanda, ou o senhor é do raio que parta. Mas seja fiel àquilo que você... A tatuagem que eu tenho... Tem 2 tatuagens recentes e uma das que mais tem significado para mim, eu tatuei lealdade no joelho, na coxa. E não é só lealdade sobre amizade, sobre relações, é naquilo que você acredita também. Seja leal àquilo que você acredita. E parece loucura, e o senhor pode concordar, discordar, conhecer e não conhecer. É ver pastores... essa galera aí das revelações, não todos, repito, existem homens de Deus que são muito usados, tenho amigos que são usadíssimos por Deus, mas não entra na minha cabeça o famoso servir a 2 senhores. E eu já vi de perto, né, do lado, eu sou de Santa Cruz aqui no Rio, que o cara vai na macumba cedo e vai pra igreja de noite. O senhor acredita nisso? O senhor já ouviu, já teve... Muito. Porra, o cara vai pra igreja e vai... Decide, porra! Sim, porque na verdade não existe da mesma fonte jorrador de tipo de água. A gente fato disso. Agora eu vou te falar uma coisa, Júlio. Existe muito... O mundo espiritual é absurdo. Demais, existe dos 2 lados. É uma coisa descomunal. E ele fala assim, uma frase que ele falou assim: gente, eu fiz uma macumba para juntar o casal, Tu acredita que dá certo? Escuta, fez uma macumba. E a crente, a pastoria falou que revelou como fiz a macumba, deu tudo. Existe isso. E o mundo espiritual é absurdo, gente. E eu digo para você, e ele falou, Deus revelou para a pastora a macumba que eu fiz. E realmente desfez a minha macumba.
Aí ele fala isso, fala assim, gente, essa pastoria eu gostei dela, porque ela desfez minha macumba e ela bate e falou, toda vez que esse pai de santo fizer a macumba, eu vou desfazer. O mundo espiritual é absurdo. Não, eu acredito, quer ver me irritar absurdamente cristão evangélico que eu não acredito em nada, eu chuto Famoso e faço. ateu. Não, cristão evangélico que diz que não acredita no outro lado da espiritualidade. Porra, eu falo como alguém que foi criada no candomblé, eu acredito na espiritualidade do lado de lá, e falo como alguém que evangélico não pode ser burro, não é porque você é evangélico você tem que ser mente fechada. Porra, isso tudo. Eu, na época que eu pregava, pastor, eu li mais 5 livros da Zíbia Gasparetto, porque conhecimento nunca é demais. Esse negócio de que, não, nós somos hoje não sei o que lá. Porra, existe a espiritualidade de um lado, de outro lado. O senhor concorda com isso? E o senhor... Aí, recentemente, eu tava com um amigo, homem de Deus, profeta, usadíssimo. E ele virou pra mim e falou assim, fica atenta, porque eu vi o trabalho assim, assado ser feito pra você, deu cor de carro, placa de carro e tudo. E, cara, eu acreditei. E, de fato, eu acredito que pessoas fazem, sim, trabalhos, todos os tipos de trabalho, pro bem, pra mal, pra amarrar, pra desamarrar. E o senhor, como pastor, o senhor acredita que esse tipo de trabalho dá certo? Sim, para quem acredita e se apega a isso, sim. Por exemplo, eu cresci no meio do conhecimento da minha avó com rezas. Minha avó me virava da cabeça de baixo, que ele estava quebrante, olho grande. Minha avó tinha isso muito, a parte miticismo, né, que a gente fala. Mas era o que minha família cria, era o que minha família acreditava. E tudo aquilo que você crê passa a ser verdade. Então, assim, o mal existe sim, o bem existe sim, gente. E eu não vou falar, que, por exemplo, aconteceu uma situação de uma pessoa, foi lá e botou a mão e desfez. Vou lá e botou a mão. Gente, acabou que hoje está com câncer. E foi por acaso, talvez? Se não estiver muito ligado, muito firme então, é uma Deus, coisa né? muito séria. Não estiver debaixo da visão, não estiver debaixo muito séria. Então, é uma coisa muito elevada, é um nível muito elevado. E só entende as coisas do Espírito, quem está no Espírito. Primeira coisa, a gente tem que saber se o Espírito vem de Deus. Porque nem todo mundo que diz ser o Senhor é o Senhor. Eu dizer o seu nome não significa que Deus está me usando. Eu falar a sua placa não diz que Deus ainda está me usando. Eu falar onde você mora não diz que Deus está me usando. Eu falar o teu passado não diz que Deus está me usando. O que diz respeito quando Deus está me usando? Testifica em você. Move em você. Muda você. Muda você. Porque todas as vezes que o Espírito de Deus entrava, transformava. Por que Josafá não foi morto? Por que Josafá não morreu da guerra? Porque creu. Foi, mas creu. Colocou a veste de rei, mas num grito teve o livramento. E quem de fato deveria morrer, morreu. Mas quem era Micaías? O profeta. Apanhou por falar a verdade, mas ele não disse passado, ele disse futuro. Ele disse futuro, não que iria acontecer, ainda falou, se tu voltar, o Senhor não falou por a minha boca. É confirmação e testificar quem eu sou e quem ele é. Então hoje, na verdade, esse meio gospel de revelações, existe muito ocultismo, aí a gente entra numa parte muito séria, mexe com coisas muito sérias, né? Que é o mundo espiritual. Existem evidências espirituais. Uma cadeira se mexeu, tô com medo. Não é uma cadeira que se mexeu. O que está acontecendo? Porque existe muito isso. Então hoje, tudo hoje, na verdade, o que o povo tem mexido, vai vir à tona. Em breve vai vir muitas coisas à tona. Aí, quando a bica começar a fechar e o funil começar a se apertar e a maior revelação se manifestar, que é a palavra, não existe a mentira. Nela não há mentira. Então, na verdade, hoje, como de fato foi falado isso, você acabou de falar sobre uma história de Eliseu, o pastor Leonardo Salles, que ele disse uma frase que está dentro de mim. Se a Bíblia for aberta na tua igreja, a tua igreja fecha. Isso é muito sério. Se a Bíblia for aberta... Peraí, o pastor Eliseu falou isso dentro de uma live. Se na sua igreja
a Bíblia for aberta, a sua igreja me fecha. Por que isso? Então, peraí, o pastor Eliseu quis dizer, virou para o pastor Leonardo. O pastor Eliseu também é um excelente pregador. E o Leonardo também, o Leonardo prega muito. Sim. No caso, o pastor Eliseu disse, se Leonardo, fulano, se a Bíblia for aberta na tua igreja, a tua igreja fecha. Porque ele está dizendo acerca da verdade. Do que está dentro da Bíblia. Do que está dentro da Bíblia. Não aí começou... E essa admiração que eles tiveram um pelo outro pós esse perdão deles aí e tal, que fui surpreendido e tal, mas passei a admirar mais e tal. E o senhor acha que foi hipocrisia do pastor Eliseu? Eu não acredito. De repente vinha uma admiração. Então, primeiro, acabamos de falar um tópico inicial que é fundamental: política. Política é a ordem do ofício. Então, se não pode com ele, eu vou dizer isso, junte-se a ele. É isso, Júlia, é sobre isso. E eu digo para você, quando você não pode lutar contra um sistema, você tem que se juntar ao sistema. Aí existe essa demagogia, se perdoou, louvado seja Deus, Deus foi glorificado. Aonde Deus foi glorificado? No perdão? Porque o perdão não precisa ser exposto. O perdão não precisa ser colocado numa rede social para mostrar para você que eu perdoei. E eu não preciso vir também a público a mostrar o meu perdão. Mas porque foi gravado, foi mostrado para o Brasil, tá? E aí? Então, na verdade, a gente cai naquela tese novamente. Pode falar. A gente cai naquela tese novamente. Na verdade, redes sociais, mídia, plataformas, engajamento, é isso. Eu ia falar isso. Por isso que eu não sirvo pra ser política. Eu tô com raiva da tua cara. Eu vou pra internet, faz Wagner aqui pelo engajamento. Vem cá, vamos fazer um vídeo aqui. Cara, eu não consigo, cara. Eu queria, sabe, ser mais política. Já ouviu aquele filme Verdades Ocultas? Não. Porque, na verdade... Qual é? Como é que é? É um filme. Filme? É um filme. Muito interessante. Eu vejo bastante Pode filme. ver. Verdades Ocultas. É muito interessante. Porque a pior coisa na vida do ser humano é você saber a verdade e você ocultar dentro de você mesmo. Eu digo para você, Júlia, eu tenho uma frase na minha vida que eu levo, eu dou treinamento, né, para funcionários, para montar equipes. Eu falo sobre esse ensinamento que eu li no livro. O fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão for suficientemente forte. Se o fracasso vier bater na minha porta, nunca vai me surpreender, porque a minha decisão de vencer é mais forte do que ele. Nossa, pega isso aí, gente. Muito forte. Então são decisões que nós tomamos. Eu, desde os meus 20 anos, sou empresário, eu gosto de empreender, eu gosto de negociar, eu gosto de conversar, de estar batendo papo sadinho. Então, assim, eu não gosto de mentir para mim mesmo, para amanhã você me pegar naquela minha própria mentira. Porque a mentira é assim. Verdade. Você prega uma coisa hoje, amanhã você vai ser pego nela. Verdade. Então, é muito mais fácil você falar assim, eu sou isso aqui, eu vou rir com você, eu vou brincar com você, a gente vai cair discutindo teses, ideologia, palavras, não concordo com você, Júlio, pronto, acabou, mas a minha amizade com você vai prevalecer. Por exemplo, há pouco tempo agora, o Léo me bloqueou em todas as redes sociais. Eu também já bloqueei, pessoal. Léo me bloqueou em todas as redes sociais, gente. Léo, no WhatsApp, no Instagram, Brigaram? Tirou tudo. Por quê? Porque eu falei uma verdade pra ele não gostou da verdade, discutiu. Aí deixou um telefone meu desbloqueado. Desse um telefone eu fui entrei. Falei, amigo, isso não pode acabar quem somos. A nossa amizade é muito mais forte do que isso. Se eu não falar pra você como amigo o que eu sinto, eu vou deixar de ser verdadeiro Tu pra é você. rancoroso, pastor? Não. Como é que... Eu sou um pouco... Alô, galera que tá bloqueada no meu WhatsApp, vai continuar bloqueada, porque o meu coração é rancoroso. Eu não sou rancoroso. Não sei se rancoroso acho pesado, mas Mágoa. Também não é mágoa, não. Só que eu fico irritada mesmo, eu não te bloqueio. Eu sou assim. Se eu tiver... Vai ficar bloqueado até Deus tocar no meu coração. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que, se eu gostar de você, eu vou provar pra você que eu gostei de você. É isso. Mas se eu não gostar, você pode ter certeza que eu vou deixar bem claro pra você que eu não gostei. Eu não vou fingir pra ganhar espaço. Eu não vou omitir pra mim que eu tô apaixonado por você me enganando. Não vou.
Eu digo para você, gostei, gostei. Não gostei, não gostei. Eu preciso ser transparente para você. Sim. Porque, na verdade, se eu continuar mentindo, omitindo, isso para mim é inverdades que estão crescendo dentro de mim. Por exemplo, hoje você me fez um mal. Você me fez um mal e esse mal que você me fez está dentro de mim, como forma de rancor, de mágoa, de tristeza. Você está vivendo a tua vida lá em Maldivas. Quem está bem nessa história? Você está em Maldivas, mas eu estou com rancor aqui. Então, na verdade, o rancor e a mágoa estão matando eu mesmo. Na verdade, está fazendo câncer em mim mesmo. Verdade. Então, é muito mais fácil eu liberar. Eu falo para você, eu tinha 78 obreiros. E eu digo para você, em questão de um mês, perdi 70. Eu digo para você, nenhum deles eu guardo mágoa. Bacana, pastor. Nenhum deles eu guardo tristeza. Deus sabe quem chama. Eu liberei todos eles com maior amor. E estão voltando. E eu aceito da mesma maneira. Aí alguns falam assim, pastor, tu vai deixar sentar de novo na mesma cadeira? Por que não? Por que não? Se fosse comigo, o que eu faria? Eu penso muito nisso. Se fosse eu, será que eu deixaria sentar de novo na minha casa? Na minha melhor oportunidade? Eu acho que é sobre isso. Nós, seres humanos, guardamos muitas coisas pra gente e fazemos com que nosso corpo venha adoecer. A pandemia veio para nos ensinar que o abraço é muito importante, o amor é muito importante, o elo é muito importante, estar com pessoas é importante. Falaram assim, eu prefiro andar só do que mal acompanhado. Eu prefiro andar mal acompanhado do que só. Ih, pastor, eu prefiro andar sozinha. Então, Eu sou meio bicho. Então são tipo assim, opiniões diferentes que nós temos, mas é uma decisão minha. Por quê? Porque eu odeio a solidão. Sério, pastor? Eu odeio gosto. a solidão. As pessoas Eu dizem que odeio eu sou ficar fria. sozinho. Eu odeio fazer as coisas sozinho. Então, tipo, mas eu gosto da minha casa, eu gosto de ficar vendo meu filho, gosto de ver minha série, beleza. Mas se eu ficar muito período, eu não gosto. Eu gosto do povo, gosto de muvuca, gosto de estar junto. Coisa de pastor, Eu gosto de conversar, gosto de tomar um café, eu gosto de dialogar, eu gosto de falar meus problemas. É isso. Pô, pastor, se eu pudesse pegar, assim... Minha irmã não vou levar, porque minha irmã é apaixonada pelo meu cunhado, não daria um perdido com ela. Pegar uma pessoa só. Ir pro meio do mato. Uma amiga. E ficar no meio do mato um mês e voltar um mês depois com a cara hidratada, cabelo lavado, falando zen, sem se aborrecer. Eu gosto disso. Eu tô viajando agora, pô, ano que vem eu vou viajar, dar uma viagem rápida. Eu acho que eu vou contigo, hein? Eu acho que eu vou contigo, hein? Mas eu digo pra você, eu amo pessoas. Tá no meio do povo? Gente, eu amo, eu gosto, eu sou fissurado, eu digo pra você, Júlia, se me tirar essa parte, eu acho que eu morro. Sério? Eu gosto. Pô, enquanto eu tô pedindo a Deus pra arrancar um monte de gente da minha vida que eu tô... Eu digo pra vocês... Pra eu viver mais. Eu só tenho pessoas problemáticas do meu lado. Eu também. Eu acho que eu sou igual o Davi, eu sou os endividados. Vamos pro próximo tema? Próximo tema. Vambora. Não, eu atraio imã de pessoas problemáticas. Júlia Benatti. Gente, não tem imã, não é possível. Não tem um que fala assim, eu tenho dinheiro. Eu falei, gente, só tem problema. Não, a minha mãe fala que eu sou uma pessoa... Eu tatuei uma pedra de gelo aqui na costela. E a minha mãe fala muito isso pra mim, que... Minha mãe sempre falou, você é muito fria, você é muito seca. Eu me tornei uma pessoa mais carinhosa, principalmente com a minha mãe e com as minhas irmãs. Eu acho que eu falo que amo a minha mãe 50 vezes no dia. Eu me tornei essa pessoa, sabe? Eu acho importante. Eu me tornei a pessoa que expõe um pouco mais, pastor. Eu li uma frase, acho que no dia de finadas, dizendo assim, as pessoas têm mais facilidade de levar flores para mortos do que para vivo. E eu aprendi nessa frase que a hora de expor, de demonstrar, agora. É uma coisa, se eu morrer eu vou pegar, vou tatuar. Acho bacana a homenagem quem faz, não é uma crítica a esse tipo de homenagem. Mas se eu posso fazer em vida, eu devo aproveitar para fazer isso em vida, né? E a minha mãe fala isso. De fato, eu sou um pouco fria, gelada para algumas coisas, só que a gente aprende, né, pastor? Na verdade, eu acho que as pancadas, as lutas, as guerras, as coisas que nós passamos faz com que a gente esfrie, ou a gente fique mais cauteloso. Entendeu? Porque é muita pancada da vida que a gente leva. É, verdade. Faz parte. E acaba que a gente cai nesse emocional, a parte emocional nossa,
A gente acabou de falar sobre esse tema, revelações. Isso é muito sério, porque lidar com coisas psicológicas da pessoa, você está abalando a estrutura dela. Eu digo, eu tenho 23 anos, né? Que para algumas coisas, às vezes eu sou meio frágil, às vezes eu sofro por uma besteira e outras coisas assim mais sérias, que tipo, outra pessoa estaria assim descabelando, eu tô... Você se acha que amadureceu antes do tempo? Eu acho. Olha eu mudando o podcast. Sim, eu amadureci bastante. Ainda sou imatura para muita coisa. Mas eu acho que você amadureceu muito, assim. Não amadureci? Você que me conhece há muitos anos? Teu jeito de menina não existe mais em você. Algumas pauladas. Eu acho, mas agora você tá com um jeito de crescer. Cresci, aprendi. Tô aprendendo, mas... Claro, vivo aprendendo. Tipo assim, acho que essa é a metamorfose que a gente sofre. É bom, né? É bom mudar. Eu tenho muito que amadurecer já. Sou madura para muita coisa, imatura para outras coisas. Às vezes bato o pé por uma besteira, bato o pé por algo pequeno e tô lá forte para algo grande, sabe? Mas eu tô evoluindo, eu tô evoluindo. O gelo tá derretendo aos poucos. Último tema, estamos caminhando pro fim. Vamos. Eu usava muito esse caminhando pro fim quando eu pregava. 40 minutos pregando. Já estou caminhando pro fim. Olha, e eu com essa palhaçada minha, já tô terminando. Então, mais 30 minutos. Eita, escândalos no mundo gospel. 3 escândalo no mundo gospel. Por que o 3 tá com escândalo? Por quê? 13, a maioria desses maiores escândalos que tem. Meu Deus do céu. Eu tô muito... Tudo é política. Não, vou parar de falar de política. Agora eu vou fazer programa aqui de religião. Quero um pai de santo aqui pra falar de religião, um cozinheiro pra falar de gastronomia. Mas enquanto estamos aqui, escândalos no mundo gospel, pastor. Cada dia que passa aumentam também. E biblicamente falando, Jesus disse que era impossível que os escândalos não viessem, né? Sim. Por exemplo, o JA. Né? E aí isso volta para o que nós falamos no início sobre pessoas que pegam fardos antes do tempo. Vamos começar, por exemplo, com o escândalo dele, né? Que se tornou uma mulher, né? Sim. E não é sobre ele, é só um exemplo de quem começa muito cedo. O senhor acha que parte desses escândalos, como por exemplo, desse choque da pessoa estar na igreja e de repente desvia e faz tudo oposto do que sempre acreditou, tem a ver com a falta de... Não vou dizer a falta de maturidade. Tem a ver com as cargas colocadas na pessoa antes do tempo. O menino tinha 7, 8, 9 anos e já estava sustentando a família, gravando CD. Você não acha que isso tem a ver? Então, a gente volta naquela tese que eu acabei de falar. A gente até falamos sobre isso. Ministério antes do tempo. Porque, na verdade, aonde esse menino teve a base? Qual foi a sua estrutura? Beleza, o porte da igreja era grande. O atendimento ao pastoreado era grande, era peculiar, porque de um ensinamento fundamental, o cara de um extremo conhecimento maravilhoso, Silas. Então, assim, ele veio dali, desse berço ali, né? Então, em termos de conhecimento, ele tinha esse ao seu favor. Mas rede familiar, a rede gospel, eles usam muito mecanismo gospel, plataforma gospel, mundo gospel, como eles falam. Então, assim, escândalo. O que é um escândalo hoje? O que a gente pode dizer que se isso é um escândalo? Porque hoje houve entre os cristãos, os não cristãos, isso é uma aceitação muito fácil. O mundo mudou, a juventude mudou. Não existe mais hoje um casal estar de mão dada ou de não mão dada, beijando ou não beijando, se amando ou não se amando, porque se tornou tudo normal dentro desse mundo. Escândalo no mundo gospel, existe coisas piores do que isso também. Tá bom, ele revelou o seu segredo. Mas era segredo? Será que sempre foi segredo? Ou ele sempre foi aquilo, ou alguém entubou? Não, você precisa estar assim. Aí eu digo para você, Júlia, sem medo de errar. Por que estourou agora? Porque, na verdade, esse mundo gospel não lhe favorece mais
financeiramente. O retorno tá pouco, a torneira tá secando. Então, hoje eu posso ser quem eu sou porque, na verdade, não precisa me trazer mais benefícios. Então, hoje eu digo para você, essa mudança radical que ele fez na vida dele. Eu desejo toda a felicidade do mundo para ele, para o Gessé. Isso, escolhas dele. Ai. Aí eu volto a dizer, não mudou em quem eu sou. Não mudou o meu futuro. Não mudou meus pensamentos. Não mudou a verdade que é a Bíblia. Não mudou quem eu sou. E não mudou minha família. Aí eu digo para você, existe o escândalo em massas entre os assembleanos ou não assembleanos, batistano ou não batistano, entre o mundo ou não o mundo, mas foi uma opção dele. Eu acho que assim, a gente tem que se respeitar, independente de qualquer coisa. Acho que deveríamos ser muito humanos. O que Jesus faria nesse caso? Será que Jesus subiria num púlpito, falaria sobre isso? Como, por exemplo, o pastor André Valadão faz? Eu fico pensando isso, eu me pego me pensando sobre isso. Será que Jesus subiria ou pegaria um celular, postaria sobre ele? Tu não é digno da salvação? Entendo em vista que teve um ladrão da cruz que estava ali, que realmente estava sentenciado àquela sentença e sabendo dos erros que havia cometido e o Senhor ofereceu perdão. Eu acho que existe muita hipocrisia nesse meio. Porque quem está julgando, talvez condenando ele, está fazendo pior do que ele. Muitos. Então, eu não posso aqui julgar a atitude dele em formas de condená-lo, dizer ele não é digno de salvação. Que isso? Gessé Aguiar, que agora com esse escândalo, foi surpresa? Não, gente. E vai vir muitos outros. É necessário que venham. Mas vou dizer para você, o maior escândalo não está aí. Sabe onde havia o maior escândalo entre a igreja de Coríntios? O pior problema que existia na época, entre alguns que falavam que era de Apolo, sabe qual era o maior problema? Os que falavam que era de Cristo. Porque os que falavam que era de Cristo estavam dizendo assim, eu não preciso de liderança. Eu não preciso de ninguém me guiando. Eu não preciso de um sacerdote. Eu não preciso de um profeta. Eu não preciso de nada. Então, na verdade, eu digo para você, esses escândalos têm que acontecer. E eu digo para você, sem medo de errar, os filhos da salvação não se perdem. Verdade. Eu acho que o amor é acima de qualquer coisa. A Bíblia diz que, por passar dos anos, o amor de muitos se esfriaria. E hoje nós vemos isso. Aonde um cristão coloca o ódio, o rancor, a raiva em determinadas situações, que não é para ter ódio nem rancor. É espaço, gente. Eu não preciso aceitar a sua forma de viver, não preciso aceitar, mas eu posso respeitar a sua forma de viver. Porque ela não vai interferir nos resultados que eu quero para a minha vida. Por que eu não posso sentar na mesa com você, lhe abraçar e dizer que eu te amo e dizer quanto você é especial? Por causa da sua opção? Ou porque você escolheu seguir aquilo ali? Não, muito pelo contrário. A forma de você seguir não vai mudar quem eu sou e muito pelo contrário, não vai mudar a paixão que eu sinto pela tua pessoa. Hoje, os escândalos que o mundo gospel mostra, na verdade... Focam muito nessa questão de sexualidade, né? Sexualidade. E existem outros escândalos piores e muitos horrendos. Por exemplo, pastores pedófilos. Verdade. Gente, eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Tem pastor, amigos meus, que passou por esse processo, foi preso. Está preso. E eu digo para você, e aí? Que fique lá, que continue. Como é que o escândalo maior? Tem como medir isso? Tem como medir o que é maior, o que é menor? Até porque orientação sexual, pedofilia tem que morrer lá, filha. Crime. Tem que morrer preso, é crime. Não falando de crime. Agora a orientação sexual não é crime. É escolha. Eu acho assim, que tem pessoas que quer viver a vida, porra, vai ser feliz, vai viver a tua vida. E não é uma doença. Vai ser feliz, exatamente, você não precisa de cura porque não é doença. Eu sou contra. Eu defendi o pastor André Valadão em muitas coisas, acho que ele acertou muito, acho que ele perdeu um pouco a mão, muda um pouco o disco, entendeu? Botaram muito fermento em cima do exatamente. Então assim,
Eu acho que a orientação sexual de ninguém é doença, então não existe cura porque não é doença. Não acho que é uma doença. Sou contra as pessoas que querem mudar os princípios da igreja. Sim. Cara, vai ser feliz, vai viver a tua vida, sabe? Mas não queira mudar os princípios de, por exemplo, forçar um pastor que não concorda a fazer um casamento gay. Eu sou contra, cara. Pede pra outra pessoa, pede pra um pastor que aceite, pede pra um padre, pede pra um... Você tá entendendo? Eu sou contra essa forçação de barra. Pra quê? Que você vai querer forçar que um pastor que não é... Ele não quer fazer. Na verdade, Júlia, eles querem, na verdade, que abra uma porta que nunca vai ser aberta. Por exemplo, hoje tem igrejas, denominações, várias denominações para todos os segmentos, para tudo que você queira ou goste. Se você gosta de uma igreja que use calça, vai ter uma igreja que use calça, que use tatuagem, use tatuagem. Cada um na sua doutrina, na sua visão, tal. Ponto. Aqui é o primeiro passo. Segundo passo, somos irmãos. Aceitação. Eu preciso ter isso. Terceiro passo fundamental. Quem julga quem vai para o céu não sou eu. Quarto passo, crucialmente digo, sem medo de errar e sem medo de pecar. Quem é mais verdadeiro? Então, existe muita coisa enxertada. O meio é respeitoso, que é o respeito, vamos dar. Agora, vamos se dar o respeito também. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa aqui e surgir o efeito homofóbico. Pode surgir o efeito homofóbico. E eu posso também subir numa cruz, botar a cruz do avesso e fingir que nada aconteceu. Que eu não estou ofendendo o evangelho. Então, peraí, qual é a briga nossa? Vocês estão brigando por quê? Então, pelo reino mesmo? É o reino. O que estamos brigando? Estamos trocando as farpas. Acho que Jesus, eu falo isso com muita coerência, com muita verdade. Jesus precisa ser defendido. Porque o primeiro que tentou defender ele com a espada, ele mandou guardar. Forte. Será que Jesus precisa mesmo que eu defenda ele? Será que esse reino que eu prego, que eu falo, precisa dessa defesa? Não, eu acho assim que o reino tem que ser pregado, mas o que for de fato em favor do reino, o que for só por em troca de biscoito na internet. Porque se for para me defender o reino ferindo, Jesus me mostrou que não posso. Então, na verdade, existe esses famosos dizendo, não, a igreja é isso, porém eu estou querendo reformular a Bíblia. Para quê? Essa Xuxa é mandada, né? Para quê? Peraí, gente. Então, na verdade, são coisas para aparecer, para mostrar uma visão, uma nova visibilidade. Aí quer mostrar que a Bíblia é homofóbica, porque quem escreveu foi o homem. Gente, pelo amor de Deus, não se toca numa noiva. A noiva, uma coisa eu digo para você, o Titanic afundou. E outras coisas mais aconteceram. Aí a gente volta lá atrás em retrocesso de coisas que aconteceu, porque a gente brinca com tudo. Menos com Deus. Com ele a gente não se brinca. Porque tem coisas que eu posso ir. E no meio evangélico mesmo, pastores, quantos pastores você viu aí brincando com o próprio evangelho? Um monte. Então, na verdade, são coisas que acontecem, reais, está vivo, e quem precisa de defesa não sou eu. E quem vai se posicionar também não sou ele. O reino é dele. O reino que eu prego, e ele fala isso, o reino que eu vos prego é maior. Muito melhor. Então, existe essa hipocrisia. Eu defendo o reino. Nem sempre eu prego o evangelho. Por exemplo, a passeata gospel, marcha para Jesus. Pode falar. A famosa marcha para Jesus, gente. Estou marchando para Jesus de verdade? Existe alguma marcha ali literalmente para Jesus? Eu estou revelando Jesus em mim que? Aí eu prego, tal, eu canto, eu grito, eu tal. E aí? Quem dali saiu transformado? Se a marcha é para ele, eu tenho que ser para ele. Então, o que está por trás da marcha para Jesus?
Quais são os investidores? Quem está por trás? Então, assim, o povo indo de acordo com o caminhão sendo levado, vamos embora lá, a música está tocando. Aí existe a marcha LGBT. Marcha não, a passeata. Dia do Orgulho, né? Dia do Orgulho. Caminhada. E caminhada deles. Parada então, gay. Parada gay, etc. Tá bom, é deles. Deixa. Cada um com o seu, cada um Isso. com a sua. E agora vamos lá. Quem está ofendendo quem? Quem está brigando pelo quê? Na verdade, assim, concordo contigo que às vezes o evangelho está atingindo gente que nem está lembrando que eles existem, só que ultimamente o movimento LGBT tá perdendo a mão também, porque estão botando imagens de Jesus. Isso que eu falei. Você está entendendo? Isso. Atingir o evangelho, cada um na sua, Mas é isso que está... O amor está se esfriando aqui, Júlia, porque na verdade estão querendo formar uma guerra no mundo. Uma guerra, porque agora, lá dentro do Ministério Público, tem um brigando por essa tese, mostrando que vai embutir na tua goela abaixo, que, na verdade, o pastor é obrigado a fazer, quem não for vai ser preso. Não é, gente. É não respeitar o espaço um do outro. É isso. Todos podemos viver em comunidade, vivendo em paz, em comunhão. E assim, quando aperta o teu calo, você me pede ajuda. Quando aperta o meu calo, eu te peço ajuda. É irmandade, isso aqui é unificação. A pandemia veio para ensinar isso e ninguém aprendeu. Então, as verdades, e em verdade, está na boca desse povo. E eu digo para você, escândalos estão vindo? Vão vir, vai vir mais. Vão vir mais. Vão vir. Eu também e eu acho. digo para você... E muito em breve, muitas coisas vão acontecer, porque o dia está tão próximo. E eu tenho certeza, assim, a descontração, essa forma... A Bíblia fala que naquele grande dia vai ser como os dias de Noé. Quem esperava que o dilúvio ia acontecer? É verdade. De repente. De repente. O de repente pode acontecer a qualquer momento. E ninguém está pronto para o de repente. Forte. Ninguém tá Cara, pronto. muito bom. Que episódio bacana, pastor, o senhor. E sem medo de ser cancelado, falou coisas aí que muito pastor não iria ter coragem de falar. E, cara, muito feliz por ter te recebido aqui. Com certeza. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Espero que o senhor volte, traga a Jennifer. Vou trazer, Te vou desejo marcar data. sucesso, põe em tudo, na carreira política, no seu ministério. Muito bom ter te recebido aqui. Obrigada pela sinceridade, pela verdade, pela amizade. Sim. Vou deixar o senhor ser despedido, público. Fica à vontade. Gente, quero agradecer primeiramente a Deus, né, acima de qualquer coisa, né? Delas Cast veio para dar modificação, para dar voz, para fazer a interpretação ao público que se assiste, para que cresça, oportunidade de portas para algumas pessoas que realmente precisam ver literalmente o que é a vida. E o melhor de tudo, essa vida é única. Vive ela intensamente, ame intensamente, se entregue intensamente, se apaixone todas as vezes que você achar necessário, que tem que se apaixonar, e nunca perca a razão por você mesmo. E nunca deixe alguém ocupar o espaço que só é seu. E eu dei uma reflexão, eu guardo para você e guardo para toda a minha vida. Nunca deixe ninguém ocupar o espaço que foi prometido só para você e não traga a gente para o seu ambiente que veio pronto para destruir. Viver é correr risco todos os dias. Então, Delas Cast que segue, porque além de hoje, e muitos virão, muitas coisas novas. Desejo para, não Júlia, mas para toda a sua equipe, muita bênção, muita sorte, muita força, muita coragem, muita determinação e sem medo, porque quem vive com medo tem muito trocadilhos de não errar, de querer não errar e se cobra demais. Então a gente erra e a gente aprende com os erros, a gente acerta com eles também e dá a volta dessas altos e baixos, voltas por cima e por meio e por lado. Aquele medo que vão se virar nos 30, se vira nos 30 todas as vezes que for necessário. Mas aprenda uma lição. Nunca desista. Amém. Porque a gente só chega em lugares que a gente está determinado a chegar. E só alcançamos lugares altos quando a gente está determinado a chegar para ele. Então,
Eu desejo que esse ano de 2023 encerre com muita paz, com muita alegria, com muita saúde. E 2024 venha com muita força, com muita coragem, com muita determinação. Amém, meu amigo pastor. Muito obrigada. Amo. Gente, muito obrigada a vocês por terem ficado conosco até agora. Espero que tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio também. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Tamo junto. Novamente, um abraço a todos os nossos parceiros. Tamo junto. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau.